Olá, seja bem-vindo. Este é o primeiro módulo da série O Povo Escolhido. Estamos falando de Israel. Não há dúvida de que esse é um tema super especial, mas também polêmico e muito controverso. Talvez um dos mais críticos, porque tem implicações significativas da maneira que a gente trata as Escrituras, da forma que a gente interpreta as profecias, principalmente em relação ao final dos tempos, e ainda da maneira que a gente entende a natureza e o caráter do próprio Deus. É um povo especial porque sua história e sua religião estão juntas, amalgamadas, mescladas, unidas, de tal forma que se a gente tentar separar, perde o sentido. É um povo especial porque eles creem de forma inabalável de que são o povo escolhido. Bem, o que dizer desse povo, cuja história foi escrita antecipadamente? O que falar desse povo que tem aliança com Deus, alianças com Deus? O que falar desse povo que tem promessas? Uma diversidade de promessas, algumas já se cumpriram, outras ainda se cumprirão. E o que falar deste povo, que enfrenta o furor das nações desde os seus primórdios, perseguições atrozes e ferozes, e ainda sobrevive? Vamos a Deuteronômio 7:6. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Muito contundente. Deus escolheu de todos os povos que há sobre a terra para ser o seu povo. Agora no Novo Testamento, Romanos 9, 4 e 5. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Amém. Poderíamos trazer inúmeros versos aqui, mas esses dois por agora é suficiente. Por que essa história desse povo é tão importante? E qual a sua relevância para os dias de hoje, para agora? Israel era e continua sendo chave para o entendimento das Escrituras. Não somente no Velho Testamento, com todos os seus 39 livros, mas também no Novo Testamento, com todos os seus 27 livros, se referindo ao seu passado, as leis, os profetas, preparação do caminho do Messias e tantas outras coisas fortes e poderosas, mas também no presente, o que está acontecendo, e no porvir, no futuro. Esse entendimento do passado, do presente e do futuro desse povo nos dará uma compreensão maior, mais nítida, mais completa dos adventos do Messias, dos adventos de Cristo, dos adventos de Jesus, que são a primeira vinda e a segunda vinda. A primeira vinda, mais de 300 profecias foram feitas em relação à vinda do Messias. Naquela época não era a primeira vinda, não se falava de uma segunda vinda. 300 menções, são profetas diferentes, de tempos diferentes, e todas essas profecias se cumpriram cabalmente, completamente, literalmente. Deus é poderoso. Só que no Novo Testamento, nós temos também a palavra de um retorno, a palavra de que ele voltará. A primeira delas foi dada quando Jesus foi assunto aos céus. Jesus veio, conforme profetizado, da forma que foi profetizado, nasceu entre os homens, viveu entre os homens, cresceu, ministrou entre os homens, foi crucificado, morto, ressuscitou, esteve com os discípulos e depois foi assunto aos céus. Nesse momento, muita gente olhando e se perguntando, e agora? Ele está indo embora. Como é que as coisas vão ficar? Como é que vai ser? Né?
Eles sabiam que Deus era poderoso e que tinha um plano, mas existia aquela perplexidade no ar. Até que os anjos anunciaram: não se assustem, do jeito que vocês estão vendo ele subir, ele voltará. E então, em todo o Novo Testamento, existem palavras, mais de centenas de menções acerca deste dia, do retorno do Messias. Vamos trazer então uma visão panorâmica do que nós vamos estar tratando nessa série. A primeira parte, os primeiros módulos que vamos falar, eles não são tão controversos, nem tão polêmicos. Um pouquinho de polêmica sempre tem, né? Mas eles são mais fáceis de degustar, mais fáceis de entender. Então haverão módulos específicos e iniciaremos com os Hebreus, falando da Tábua das Nações, do descendente de Noé, por que os hebreus são de raiz semita e tantas coisas ligadas a isso. E também sobre o chamado de Abraão, que foi o primeiro hebreu. Outro módulo, a gente vai estar falando sobre a terra de Canaã, a terra prometida, onde ela era, que pessoas moravam lá, de onde vieram, quem eles eram, né? E a conquista dessa terra, como se deu essa conquista. Uma coisa muito importante, com muitos ensinamentos. Outro módulo para os patriarcas de Israel: Abraão, Isaque e Jacó. Falaremos sobre a aliança que Deus fez com Abraão, que foi reconfirmada em Isaque e reconfirmada em Jacó, que se tornou Israel. Bom, haverá outro módulo para os filhos de Jacó, ou seja, as tribos de Israel. Quem eram esses 12 filhos de Israel? Quais foram as suas porções distribuídas entre a terra prometida? E qual é o papel que cada um representou dentro da nação. Também falaremos sobre os sacerdotes de Israel. Muito importante, uma tribo foi colocada como uma linhagem sacerdotal para os sacrifícios, para os trabalhos sacerdotais. Então estaremos falando sobre a oferta pacífica, oferta pelo pecado, pela culpa, de manjares, de libação, oferta queimada, oferta alçada. Tudo isso tem muita significância no entendimento das Escrituras, e eles também eram líderes em Israel. Muito importante ver a atuação desses sacerdotes. Em seguida, os juízes de Israel, né? A cronologia, o período de cada juiz, o que eles fizeram e quem eles eram. Depois nós falaremos sobre os profetas de Israel. Quais foram, quem foram os profetas de Israel? Eles são definidos como profetas maiores e profetas menores. Não tanto por causa da sua importância, mas por causa do tamanho do seu livro nas Escrituras. Só que nem todos os profetas tinham livros nas Escrituras. Nós estaremos entrando em todos eles, os profetas do exílio e os profetas do tempo de restauração de Israel. Os reis de Israel é um outro módulo, que a gente vai estar vendo o reino unificado, como começou com Saul, chamado de Saul, depois Davi e Salomão. Esses três foram os que reinaram no Israel unificado, com todas as 12 tribos. Depois houve o reino dividido, o reino do norte, o reino do sul. A coisa se complicou um pouco, mas estaremos falando também sobre esses outros reis de Israel. E também os cativeiros de Israel. Existiram vários, nós vamos estar mencionando os principais, que são 6, que começa com o Egito, a Síria, Babilônia, Medos Persas, os gregos e os romanos. Muita coisa para se ver, para se aprender sobre os cativeiros de Israel. Jerusalém, esse é outro módulo. Nós vamos estar falando da destruição de Jerusalém pelos babilônicos e da destruição de Jerusalém pelos romanos. E por que é que Jerusalém é um cálice de tontear as nações? Muito importante. Por que uma cidade tem tanta importância no cenário bíblico? Jesus, o Nazareno. Nós vamos estar falando sobre a genealogia bíblica que é trazida em Mateus e em Lucas de forma diferente, mas para trazer a origem judaica de Cristo. Sim, Jesus, o Messias, Jesus, o Cristo, Jesus, o ungido. Esse vai ser o melhor módulo de todos, disparado. É um prazer inenarrável, grande demais falar sobre Jesus, que é aquele que enche tudo em todas as coisas. É aquele que tem todas as coisas debaixo do seu poder, que criou todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu poderia falar aqui muito. Eu queria ler um trecho
Só um. Poderia ler Colossenses, em Colossenses 1, que fala talvez uma das fotografias mais lindas sobre Jesus, né, que pelo menos do meu entendimento é o que eu acho. Mas eu quero ler o que está escrito em Hebreus 1:3. Vamos lá? O qual, sendo o resplendor da sua glória, Jesus, o resplendor da glória de Deus, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Colossenses 1:17, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Gente, tudo isso que a gente está falando é Cristo. É um Deus atemporal, antes de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Tudo se refere a ele. Ele é a palavra. É muito lindo, muito forte, muito poderoso. Vou tentar condensar em um módulo. Se não der, a gente faz mais. Haverão outros módulos específicos sobre Israel e a igreja. Aí é um pouquinho mais encardido, aí é um pouquinho mais desgastante, mas necessário. A gente tem que entrar nessa questão de Israel e a igreja, porque isso vai definir o todo do nosso entendimento acerca das profecias do final dos tempos. Certamente você já leu ou ouviu falar do milênio. Existem doutrinas que tratam desse assunto: o pré-milenismo, o pós-milenismo e o amilenismo. Também sobre a grande tribulação que há de vir sobre a terra. Existem doutrinas como o pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, mid-tribulacionismo. Existem o pré-ira, o pós-ira e tantas outras doutrinas. São doutrinas contraditórias, autoexcludentes, elas não podem existir juntas. É isso mesmo. Se uma é verdade, a outra é mentira, é falsa. Então, olha só, nós estamos num campo minado. Nós estamos lidando com questões de falso e verdadeiro, ou de vida ou morte, como se queira chamar. Mas o que define essas doutrinas? O posicionamento que foi tomado em relação a Israel. Dependendo da posição que se tomou em relação a Israel, foi criada a doutrina A, a doutrina B. Está aí uma grande importância de se entender, de se buscar a Deus e de se estudar esse tema. É crucial no entendimento das Escrituras. Israel, o povo escolhido, ainda tem ou não tem um lugar no plano de Deus sobre o final dos tempos, no plano escatológico? Israel está fora ou está dentro desses planos? Se Israel é uma nação como outra qualquer, existiu, teve o seu papel, teve sua finalidade, trouxe a lei, trouxe os profetas, preparou o caminho do Messias. Existem maravilhas e maravilhas sobre Israel no passado. Mas a partir do advento do Messias, quando ele veio, Israel cessou, por causa do seu erro, da sua desobediência, do seu pecado, né? Da sua inclinação para o mal e tantas outras coisas, perdeu o lugar. Ou seja, Israel não tem mais o lugar que tinha diante de Deus. E por isso mesmo não tem mais lugar nas profecias que foram feitas no futuro de Israel. Então, o que nós vamos fazer? Se esse é o caso, se essa é a verdade, o que nós vamos fazer com as profecias de Daniel sobre as 70 semanas, né? Sobre a Santa Cidade, sobre Israel, sobre as profecias quase que todas do Apocalipse, grande parte do Novo Testamento, 2.300 tardes e manhãs, tanta coisa do Velho Testamento. Nós vamos ter que achar uma explicação para tudo isso, né? Se, no entanto, você crê, se, no entanto, você olha e vê, não, Israel continua sendo uma nação diante de Deus. As palavras que Deus disse para Israel continuam valendo. Tudo que foi dito em relação a Israel vai se cumprir da maneira que foi dito. Ou seja, está escrito dessa maneira, vai acontecer dessa maneira. É Israel que está aqui, a casa de Jacó, a restauração de Jacó, vai ter a angústia de Jacó. Se trata de Israel. E isso tudo vai se cumprir no tempo determinado. Então, Israel
É uma nação como outra qualquer, foi escanteada, largada, abandonada, rejeitada. Ou Israel é uma nação que continua sendo amada, especial, acolhida, e Deus está trabalhando com Israel e tem um plano para Israel. Quando eu falo de plano, eu estou tentando trazer para o nível humano, né? Mas o propósito de Deus com relação a essa nação, desde os seus primórdios, desde o seu início, né? Quando ele disse, olha, eu não vou te abandonar, eu vou estar contigo, minha aliança com você é eterna, é para sempre. As alianças que Deus fez com Israel, todas diziam isso, olha, eu vou segurar a tua onda, por amor do meu nome, enfim. Então, isso é uma questão que tem que ser definida. Por isso que eu falei da posição que se toma em relação a Israel. Atos 17:11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. E ainda em 1 João 4:1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Porque quanto mais você tem intimidade com Deus, conhece a Deus, anda com Deus, lê as Escrituras, recebe o alimento dali, nutrientes dali, mais fácil fica você identificar o que não é original, o que não é autêntico, o que é falso. Eu já disse isso algumas vezes em algum outro lugar, mas assim, eu lembro de um fato na Scotland Yard, acho que foi a Amy Grant que falou isso, que estavam se entrevistando o chefe da Casa da Moeda, né? E estavam exaltando o trabalho dele, dizendo, poxa, vocês conseguem identificar o dinheiro falso muito rápido, muito fácil. Como é que vocês estudam essa coisa do dinheiro errado, do dinheiro mentiroso, do dinheiro falso? Ele falou, não, eu não estudo isso, ninguém aqui estuda isso. A gente estuda a nota autêntica. Quando a gente estuda a nota autêntica, tudo aquilo que vier a ser fora do autêntico, a gente identifica na mesma hora, porque a gente conhece o autêntico. Então, se você conhece o que é autêntico, o que é verdadeiro, quando aparece uma coisa estranha ao verdadeiro, confusa ao verdadeiro, contrária ao verdadeiro, você identifica imediatamente. Se você tem um relacionamento com Deus Santo, que te fala, te mostra, te revela as Escrituras, quando aparece uma coisa dissonante, que não se parece com Deus, você fala, tem uma coisa estranha nisso aí. Aí você busca o Senhor, procura entendimento, Deus vai te mostrar, não, isso é falso. Gente, Deus não engana ninguém, Jesus nunca enganou ninguém. Nós estamos num tempo onde haverão muitos falsos profetas, profecias falsas. A Bíblia também fala de doutrinas de homens. É homem que gera, é homem que pensa, é homem que cria, é homem que faz. Uau! Você quer andar debaixo disso? Eu não quero. E vai mais longe, existem doutrinas de demônios. Não sou eu que estou dizendo. A palavra diz que haverão muitas doutrinas de demônios. Então, assim, coisa errada e coisa falsa tem aos montões. Então, cabe a gente se firmar no autêntico, no verdadeiro, na palavra de Deus. Tudo aquilo que vier, que for doutrina de homens, doutrina de demônios, Deus vai te dar esclarecimento. Por quê? Porque você está buscando o autêntico. Estou chovendo meio no molhado, né? Isso é mais ou menos que óbvio, mas presta atenção. Se nós não tivermos uma visão clara do que é autêntico, nós vamos ser enganados pelo que a Bíblia chama de ventos de doutrina. Ventos que chegam, vão e levam, e você nem questiona. Entende como se vindo da parte de Deus, só que não vem. Israel, depois de mais de 2000 anos, disperso entre as nações, espalhado pelo mundo, tudo que é canto, muito tempo, 2000 anos. Hoje, Israel está reunida no pedacinho de terra que Deus havia dado a eles. É pequeno, mas mais da metade dos judeus está ali. Uma nação, uma só língua, o hebraico foi resgatado. Tudo isso é cumprimento de profecia bíblica ou é a maior coincidência da humanidade? O que é o Israel de hoje, o Eretz Israel, o Israel atual, o Israel de agora?
Bom, eu queria ler um trecho aqui, antes da gente prosseguir por mais uma outra coisa, antes de fechar o módulo, que vai nos ajudar a ver que os planos para essa nação não acabaram. Olha só o que nos diz Zacarias, Velho Testamento, Zacarias, o profeta Zacarias, capítulo 12, verso 10. Mas sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e prantearão sobre ele como quem pranteia sobre o filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. A palavra está dizendo claramente sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém. Então, no advento do Messias, na primeira vinda do Messias, até lá, desde os tempos de Abraão, o tanto que Israel desobedeceu, errou, pecou, murmurou, fez coisa errada, não está no gibi, como dizem, né? Muita coisa. Mas é uma história não só de erro e de pecado, é uma história de perdão, de cura, de restauração, né? De redenção. É o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que Israel vai passar por uma angústia sem fim, sem comparação, na grande tribulação, que tudo que ela já passou, nós vamos estar vendo sobre isso, não se compara ao que ela vai passar. É um tempo chamado de angústia para Jacó, mas ao fim fala de redenção de Israel. Ou seja, parte dos propósitos para essa nação, haverá sim um tempo de angústia muito forte, mas haverá redenção, e derramarei o espírito de graça. Olha, continua comigo agora no Novo Testamento, lá em Romanos 11, 26 e 27. E assim todo o Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E essa será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Nós vamos entrar, vamos ter tempo para a gente qualificar e entender melhor o que quer dizer todo Israel será salvo. Mas aqui está muito nítido que Deus vai apartar as impiedades de Jacó e vai tirar os seus pecados. Porque olha só, em outro parênteses, não está no meu script isso aqui. Se Deus prometeu tanto que iria permanecer com Israel, queria ser o Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, ele colocou o nome dele, a alcunha dele, o carimbo dele, o selo dele, dizendo, eu sou o Deus de Israel, e de repente abandona, fica estranho. Inclusive hoje, eu me posicionar diante desse Deus, que pode acontecer o mesmo comigo. Ele diz, eu vou estar com você até o final. Mas ele não ficou até o final com Israel. Ele disse que ia ficar e não ficou. Como é que é isso? Gente, são doutrinas que começam a machucar o caráter de Deus, a pessoa de Deus, quem Ele é. Ele fala que se você foi infiel, eu permaneço fiel. Como ele cortou a aliança, a palavra cortar a aliança, né? Quando ele fez a aliança, não vamos falar disso, senão nesse módulo em outros, com Abraão, ele fez questão de passar entre os animais, não vamos explicar isso, e deu um sono para Abraão, dizendo o seguinte, o cumprimento dessa aliança depende de mim, não de você. É uma aliança quase que unilateral, é Deus dizendo a Abraão o que ele faria por esse povo. É lindo, é profundo, é significativo e que não pode ser mudado. Bem, o que quer que você decida acreditar, escolha acreditar, a palavra de Deus é enfática em afirmar que Israel é um povo especialmente escolhido e que jamais perderá essa condição singular. Eu quero ler um trecho aqui agora que me toca muito, me fala muito, e ele é mais ou menos definitivo na forma de abordar a questão de Israel continuar sendo uma nação diante de Deus. Dá uma olhada comigo, isso está lá em Jeremias 31, 35. Assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar bramando as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Então o Senhor está dizendo que ele criou o sol para presidir o dia e criou a lua e as estrelas para presidir a noite. São ordenanças que ele estabeleceu na terra. Até aí todo mundo entendeu e concorda que Deus fez, funciona desde o início dessa maneira.
O versículo seguinte diz assim: se falharem estas ordenanças, quais ordenanças? O sol para presidir o dia, a lua e as estrelas para presidirem a noite. Se falharem essas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Por que é que ele botou a coisa dessa maneira? Que para Israel deixar de ser uma nação diante do Senhor é preciso que o universo entre em colapso. Porque o sol parar de presidir o dia, a lua e as estrelas parar de presidir a noite, é só um colapso no universo. Então, para você e eu, ou quem quer que seja, destituir, revogar, tirar de Israel o direito de ser uma nação diante de Deus, nós temos que destruir o universo. Não é a coisa simples, não é a coisa fácil, mas muitos têm feito e têm tentado fazer cada vez mais, que é tentar apagar a importância dessa nação diante do Senhor. Só que, se Deus estabeleceu, estabelecido ficará até o fim. Dá uma olhada aqui, uma palavra que é importante para nós nesse final, nesse fechar desse módulo. Romanos 11, 1a fala assim: terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Não tem jeito de ser mais límpido, claro e cristalino. De modo nenhum eu rejeitei o meu povo. Você vai ver alguns trechos na Bíblia que falam de rejeição de Israel. É tratamento de Deus, mas Deus sempre reconduz Israel ao lugar que Ele quer que Israel esteja, e no final Ele vai dar a Israel a redenção. Ele prometeu e Ele vai cumprir. Romanos 3a fala assim: e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? Aquela minha pergunta lá atrás, né? Por que ele não creu? Você vai perturbar, machucar, manchar a fidelidade de Deus? Não, de maneira nenhuma, de modo nenhum. A fidelidade de Deus não depende da fidelidade do homem. Amém? Que Deus nos abençoe. Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei.